E aí, você tá ganhando bem aqui no Brasil? Você tem um salário que vale a pena? Você consegue comprar tudo que você quer? E se eu te falar que neste ano tem a previsão de subir mais 20% a nossa inflação? Ou seja, diminuir o seu salário em 20%. Com a virada do ano, vários canais fizeram vídeos desta maneira. Adeus Brasil, o plano perfeito para sair do Brasil ainda esse ano. E outros canais também foram para outro lado, do estilo ou Lula cai ou o Brasil quebra. Um pouco mais alarmante às vezes, alerta aos brasileiros, contagem regressiva, bomba relógio. Citaram a Drex, a nossa nova moeda virtual que vai chegar esse ano. Fuja da Drex, a Drex vai dominar o país que quer te controlar. E como eu gosto muito desse tema aqui, e por causa deste vídeo aqui, o plano perfeito para sair do Brasil ainda esse ano, eu quero fazer quase que um vídeo resposta hoje. Neste vídeo que ele te mostra aqui que o dólar já está 6,30, Sobreviva ao Brasil, o nome deste canal, ele vai te dar vários passos, um passo a passo aqui, como que você vai sair do Brasil, entendeu? E ele vai falar o que ele faria. Para você que não sabe, eu viajei o mundo para escolher o melhor país para se morar. Então eu tenho também um esquema, um jeito de sair do Brasil que eu usaria e quero compartilhar com vocês, quase que respondendo ao Sobreviva, o que eu concordo com ele e o que eu discordo, em qual ordem eu colocaria esses 7 passos que ele mostrou nesse vídeo. Além disso, ele também faz uma lista dos melhores países para você poder viajar e nós vamos comentar sobre tudo isso. Mas antes da gente vir para essa lista, vamos conversar um pouquinho sobre por que sair do Brasil, né? A gente começa aqui num canal chamado Papo Libertário, que vai te mostrar algumas coisas que aconteceram este ano e o ano passado. Este ano tem um dia, mas o ano passado aconteceu muita coisa. Uma delas foi o recorde de arrecadação, que foi porque ele fez esse vídeo, onde ele postou que o Brasil teve 3 trilhões em arrecadação. E ele fez a conta e ele falou que você receberia R$ 1.421 por mês, caso você não pagasse impostos no Brasil. Neste momento ele faz uma brincadeirinha que é até interessante, que ele fala, tá, mas aí você perderia a segurança pública do Brasil. E isso também é um dos pontos que você vai olhar no país que você for. Talvez o ponto que mais me leve em consideração o lugar que eu quero ir. Durante esse vídeo do Papo Libertário completo, ele comenta notícias do que está acontecendo no Brasil e do que aconteceu em 2024 e o quanto o país pode piorar, tá? Então se você quiser dar uma olhada no vídeo completo, ele vai estar aí na descrição. Mas só para você que não vai assistir o vídeo, no finalzinho ele faz uma ideia aqui para você entender um pouco melhor tudo que ele fala, que é: desde que colocaram o imposto da Shopee, o imposto de compras internacionais, você comprou mais ou comprou menos? E ele quer atiçar o seu pensamento lógico para falar, poxa, eles estão arrecadando mais porque eles taxaram mais pessoas e você está piorando o seu poder de compra e piorando sua liberdade. Então, vale a pena ficar no Brasil? E aí nós vamos para o segundo vídeo aqui. Alerta aos brasileiros, contagem regressiva, bomba relógio. Esse vídeo é muito mais político, tá? Então eu acabo não gostando muito, mas ele cita muita coisa aqui que pode acontecer, muita coisa que tá ficando complicada. Eu deixei exatamente nessa tela aqui, ó. Real fecha 2024 com maior desvalorização no G20. Dólar sobe 27% ante o real em 2024, maior valorização desde 2020. Em termos em reais, dólar é estar mais que R$ 1 mais caro do que no auge da crise da Dilma, na época da Dilma ainda. E real é a pior moeda no mundo neste ano. Veja o ranking da desvalorização. Eu não cheguei a assistir o vídeo completo, assisti até a metade do vídeo, mas esse vídeo é muito mais voltado para você que gosta da parte de investimentos, tá? Então se você curte aqui, eu aconselho você dar uma olhada no vídeo do Rob Correia aí, que também foi uma fonte de inspiração para mim fazer esse vídeo aqui. Na próxima notícia, uma notícia que me interessa muito mais, fuja do Drex. O que é o Drex? O Drex nada mais é do que o real digital. Algumas pessoas vão te dar a explicação falando que é parecido com Bitcoin, mas não tem nada a ver. É normalmente o contrário do Bitcoin. A única semelhança que você pode colocar aqui é que as duas entram no termo criptomoeda, ou seja, uma moeda digital. Na verdade, moeda digital, porque o Drex nem criptografia tem. Ela é totalmente centralizada pelo governo e isso traz desvantagens e vantagens. A primeira vantagem é que você vai ter mais mobilidade com a moeda muito mais fácil, igual você tem com o Pix aí. A segunda desvantagem é a mesma coisa que você tem com o Pix. Tudo que você receber ou pagar, o governo vai saber. Ou seja, a liberdade está sendo cada vez mais restrita dentro do Brasil. Então, cada vez fica mais difícil que você se planeje comprando, por exemplo, bitcoins, sem que o governo saiba, para que você vá embora sem pagar imposto, se for a sua opção. Muita gente fala também que a Drex, devido àquele problema com o BRICS, vai ser desvalorizada no valor total da moeda.
mas eu acho que esse é o menor das coisas que você deve se preocupar agora, tá? De qualquer maneira, ele te dá uma lista nesse vídeo aqui de 7 países que você pode estar indo porque eles gostam de moedas digitais como criptomoedas. Um deles é El Salvador, que é aqui perto, e o mais interessante da lista vai ser o Paraguai, tá? O Paraguai é bem interessante quando se trata de residência fiscal, mas nós vamos fazer isso melhor no plano perfeito aqui, na hora que nós estivermos mostrando aqui essa parte do vídeo. E só para não esquecer, ele comenta também sobre Portugal, que também é um bom lugar para nômades digitais. Agora vamos para o nosso vídeo principal aqui, que é o vídeo que é do Sobreviva do Brasil, e ele faz um plano perfeito para você sair do país. O vídeo completo vale muito a pena ser assistido, porque ele vai comentar um pouquinho sobre o quanto é difícil sair do Brasil, o quanto te vendem essa mentira de tipo, é só sair e pronto. Mas ele coloca algumas coisas que eu quero comentar que é na prática, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui estão os 4 principais, depois a gente vai descendo aqui junto com o vídeo. Ele pontua isso em ordem e no final ele fala, dá para fazer algumas coisas ao mesmo tempo. Mas vamos começar com vontade de ir embora. Isso é super importante que você tenha. E como ele não vai colocar esse tópico em outros lados, também vamos colocar aqui família. A primeira coisa que você tem que ter realmente é a vontade de sair do país e não voltar, cara. Ou a menos voltar somente daqui a alguns anos, tá? Nenhuma saída real daqui que vai valer a pena vai ser menor do que 1 ano. Então vamos colocar que você vai ficar no mínimo 4 anos em qualquer lugar que você for para morar. Por mais rápido que seja o seu tempo de adaptação em qualquer lugar, e por mais que você tenha alguém que te ajude a se adaptar lá, você vai demorar pelo menos 3 meses para realmente ter uma rotina interessante. Isso para as pessoas que vão mais rápido para esses locais, tá? E vai ser só depois do primeiro ano, depois de passar as primeiras festas de Natal, de aniversário, de Páscoa, Ano Novo, que você vai perceber o quanto você sente saudade de quem estava perto de você. Isso só piora quando você pensa em questões de doenças e questões de falecimento de entes queridos. Então, é bem complicado essa parte. Essa parte está no psicológico e normalmente é o que mais vence as pessoas. Então, realmente, você tem 2 opções aqui. A primeira é ter tanta vontade de ir que nada vai te importar e você não vai pensar em nada disso e tomara que nada disso aconteça com você. E a segunda é você conseguir pensar tudo isso e já ir com a cabeça feita do estilo. Pode acontecer. Se acontecer, eu estarei preparado? Você tem que botar na sua cabeça que caso você perca um ente familiar que te deixe num estado que você não consiga trabalhar, de uma depressão, de algo do estilo, de sentimentos, isso vai te atrapalhar bastante. Então é muito bom que você tenha isso em mente. Os piores casos, as piores hipóteses têm que estar na sua mente. Mas como eu sei que você é daqueles caras que ou tá com medo mesmo e você vai ser o cara que mais vai pensar, ou vai ser o cara que vai meter o pé e lasque-se, então essa vontade de ir, vamos pular e fica na sua mão. Vamos para o ponto 2 aqui, que é escolher o país. Essa parte é bem importante e normalmente todo mundo faz igual ele fez aqui. Ele está indo pelo IDH, ele está indo por onde os brasileiros mais vão, ele está indo por outras opções do estilo qualidade de vida, poder de compra, salarial e segurança pública, tá? Neste vídeo em questão, ele vai pelo IDH dos países. E logo aqui de cara a gente tem Suíça, que eu não iria de jeito nenhum. Para não falar de jeito nenhum, existe um trabalho na Suíça que é coletor de uvas, coletor de frutas nas fazendas, que vale muito a pena, tá? E eu posso falar disso mais para frente para vocês. Então pode ser que por causa do salário deste trabalho você iria, e eu também iria. E nós temos aqui Noruega, Islândia, Hong Kong, Dinamarca, Suécia, que normalmente são países que têm uma moeda muito valorizada e que vale a pena você ir. Mas, ao mesmo tempo, preste atenção que são países que são bem frios, tirando Hong Kong ali. E uma coisa que ele não comentou é sobre o clima. E isso vai influenciar bastante. Eu conheço um amigo meu que trabalhou na França, foi trabalhar na França, e por causa do clima ele ficou 4 meses sem trabalho, porque durante o clima muito frio, eles não conseguiam nem sair de casa direito. Então, para arrumar subemprego era muito complicado. Tem coisas que não te contam, como por exemplo, na Alemanha, o domingo lá é sagrado, ninguém faz nada. Então, tirando coisas de emergência, tá tudo fechado, entendeu? Então, são costumes dos locais já acontecer, por exemplo, os comércios fecharem durante a época do frio. E se você pegar lugares igual a Suécia, cara, é realmente horripilante, menos 30 graus. É tirar neve todos os dias de cima do passeio para você sair de casa. Então, por mais que às vezes pareça ser um bom jeito você estar olhando pelo IDH,
Eu acho que é melhor você pesquisar no YouTube quem mora no lugar e te falar como é que é, pra você pensar bem. E claro, se você puder fazer igual eu, vá, visite, fique um tempo para falar, putz, não voltem aqui, não vale a pena. Mas no vídeo aqui, quando você olha o IDH, tem bons países aqui no meio e ele mostra que o Brasil tá lá no ranking 80 e tem muita coisa acima dele que você pode escolher. Eu acho que segurança pública é muito importante e se eu já te falasse de todos os países que eu visitei, qual que eu mais interessei em morar seria a Tailândia ou o Japão. Mas aqui entra dois problemas muito grandes que também é importante. Ele vai comentar nos seus tópicos e isso também vai ser interessante, que é a parte do idioma e distância. A parte do idioma ele comenta, a parte de distância não, então vamos primeiro para distância para a gente vir para idioma. Velho, quando você pega países igual o Japão e Tailândia, que são ótimos exemplos de um lugar bom de morar, primeiro porque o clima da Tailândia é muito parecido com o Brasil, as comidas da Tailândia também, então você encontra frutas, você encontra coisas bem parecidas, além do preço ser muito baixo, das maiorias das coisas luxuosas lá, você tem todas as coisas boas da cultura asiática, tá? Na cultura asiática, diferente da Europa hoje, que já está sucateada, tá? Se você for em grandes cidades como Berlim, na Alemanha, você vai ver que, cara, não vale a pena mais se mudar para lá. Chega ao ponto de você ter medo de andar na rua, entendeu? Não porque você vai ser assaltado, roubado, mas por causa de briga. Tem bairros de Berlim, do centro de Berlim, que são bem complicados. Isso eu tô falando da Alemanha e tem lugares piores. Por exemplo, Paris é um lugar pior e muita gente sonha de ir na Torre Eiffel e coisas do tipo. Então, não sei se vale muito a pena, tá? Mas a Ásia ainda não passou por essa parte ruim de muito imigrante estar entrando para lá. Eles vão falar disso já já, nós vamos falar sobre isso. Na parte de dinheiro ali, onde nós vamos falar com quem você vai brigar pelas vagas de trabalho. Mas vamos trabalhar aqui com distância. Se você escolhe Japão, se você escolhe Tailândia, para visitar o Brasil, você tem que lembrar que são 17, 20 horas, 34 horas, tudo depende do voo que você vai acabar pegando. Então, cada vez mais fica mais difícil, tá? Então, essa distância geográfica também atrapalha bastante. Escolher países como Portugal, por exemplo, vai te ajudar em algumas coisas que ninguém te fala, como idioma e distância do local. O clima de Portugal também é bem parecido com o Brasil, não é tão ruim, o frio de lá não é tão absurdo, então é uma opção muito interessante. Por que a galera não vai para lá? Porque o dinheiro é muito baixo. O salário mínimo de Lisboa é o pior da Europa. Você não paga nem o aluguel com o salário mínimo que você ganha em Lisboa, entendeu? Só que você não precisa ir para Lisboa. Você pode ir para os cantos lá. Todo mundo só conhece Faro, Porto de Lisboa. Mas existem outros locais por perto que vale a pena você também conhecer. E você vai arrumar os locais para ir. Então, para mim, na hora de escolher um país para morar, ainda tendo família no Brasil, indo sozinho, não indo com a família, ou seja, pensando em voltar aqui em menos de 4 anos, eu tiraria primeiro frio. Se for frio extremo, se baixar de 0 graus por mais de um mês, eu não quero ir. Estando em países que nevam, você vai descobrir isso. Depois de 3, 4 dias na neve, você não quer mais sair de casa, por causa que só o trabalho de sair de casa é complicado. Segundo lugar, distância geográfica. Então, quanto mais longe do Brasil, mais eu evitaria. Ficaria o mais próximo possível em distância geográfica aqui. Terceiro lugar, segurança pública, tá? Então, países subdesenvolvidos, eu acho que vocês nem colocam na lista aí, eu já evitaria. Mas eu também evitaria grandes capitais. Igual eu comentei aqui, eu evitaria Paris, eu evitaria Berlim, eu evitaria grandes capitais também. A não ser que fosse na Ásia, tá? Na Ásia ainda tá tranquilo. E por último, idioma, tá? Por último não, que a gente vai falar de dinheiro aqui também, que é o importante. Mas eu acho que o idioma aqui é o mais quebrado, porque se você não for para um lugar que a língua é português ou é inglês, saiba que por mais que as pessoas falem o inglês fluente, eles evitam isso quando é relação de trabalho, por exemplo, ou relação pessoal. Pensa você pode ser fluente em inglês, mas quando você tá em casa, você conversa qual língua, entendeu? Por mais que sua família inteira fale inglês, vocês conversam em português, porque é mais fácil de se expressar. Então, para mim, as melhores opções, a menos que você fale fluente outro idioma, né, além do inglês, foque em inglês e foque em português, nesses dois países, de preferência nessas duas línguas. Tome cuidado com Londres, por exemplo, que é outra capital muito gigantesca, e a Inglaterra está tendo um problema muito sério para arrumar emprego. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso também. Mas tirando essas características, seria isso que eu escolheria o país, e se fosse para me escolher para trabalhar, talvez Portugal seria a opção primária para isso, fora de Lisboa. Lembre-se disso. Ah, mas você falou que não dá para pagar o aluguel com o salário mínimo que você ganha em Lisboa? Vamos para dinheiro e é aqui que a gente vai entrar. Como eu faria hoje para sair do Brasil? Existem dois tipos de saídas que valem a pena. A primeira é, igual ele comenta aqui, junte dinheiro. E durante o vídeo ele faz contas e contas, chegando a 100 mil reais aqui, porque isso aqui é em dólar, tá?
Ele depois faz pro ChatGPT, o ChatGPT fala, junta 60 mil reais para você poder ir, o que eu acho muito importante que você tenha o dinheiro, mas se for para ter uma reserva de emergência, você pode ter 20 mil reais indo do jeito que eu acho que é o melhor. O melhor jeito de você sair do Brasil hoje são duas opções. Uma é o visto de estudante, tá? Você vai buscar ou o visto de estudante para países igual aos Estados Unidos, que você precisa do visto, ou em lugares como Portugal, você vai buscar ali uma universidade para você fazer algum curso, alguma coisa assim, que é custeado pelo governo, ou seja, que você não vai ter gasto. Porque essas são as melhores opções. Eu vou te dar um exemplo da Dinamarca, onde eu estive, e lá eles têm um curso que você pode fazer na Universidade de Aarhus. Eu acho que eu até fiz um vídeo sobre isso, onde você consegue ganhar uma bolsa, e essa bolsa já te ajuda. E além disso, você vai ter desconto em quê? Em dormitório, você vai ter desconto em locais para comer, você vai ter desconto em vários lugares, porque você está indo para estudar. E sempre tem coisas dentro da universidade onde você vai socializar mais rápido. Então, vale a pena, e a Dinamarca é um ótimo lugar para você escolher, devido à moeda forte, devido à falta de criminalidade, devido a várias opções que a gente comentou lá, que você poderia escolher ou não. O frio talvez seja um probleminha, mas ele vai até -8 no máximo. Mas encontrar um lugar para você estudar vai valer muito a pena por causa disso. Mas muita gente está mais velha, muita gente não quer estudar e quer um jeito até mais fácil, porque às vezes achar as vagas de estudo é complicado. Às vezes você tem que passar em prova, tem que fazer inscrição, tem que fazer muita coisa do tipo. Então você pode ir de voluntário. Você não está indo para trabalhar, você está indo de worldpacker. Eu fiz muito voluntariado durante a viagem. Eu trabalhei na Alemanha, eu trabalhei na Dinamarca, eu trabalhei na Suécia. E nesse voluntário você pode ir para um hostel, você pode ir para uma casa, você pode ir para um estabelecimento. Isso tem sites especializados para isso, mas é bem baratinho. Eu paguei a Worldpacker, por exemplo, que foi 200 reais no ano. Você faz o seu perfil, o cara que quer te contratar, que tem um serviço, quer um serviço de voluntário num hostel, por exemplo, vai fazer o perfil dele, vai falar o que ele está oferecendo, você fala se você tem interesse ou não e vocês combinam para ir. Nesse serviço de voluntário, é claro que todos mudam, mas você encontra, por exemplo, o lugar para dormir que você vai ter. Isso é muito valioso, principalmente nesses países mais caros. Então, principalmente para você chegar, como por exemplo, você vai chegar num país que é capital, porque os aeroportos ficam na capital, vale a pena você começar com o voluntariado, aproveita, conhece a capital, conhece tudo do tipo. Deste voluntário, às vezes você tem todas as refeições, café da manhã, almoço e janta. Nesse mesmo voluntário, você consegue, às vezes, ficar no lugar, se o seu trabalho for muito bom, e como o seu trabalho é meio que subvalorizado, nem sempre eles te pagam as coisas, às vezes ele te pega mesmo ilegal e continua pagando um valor mais abaixo do mercado para você manter com eles. Até você legalizar, no caso. Então, para mim, a segunda melhor opção, talvez a primeira melhor opção, seja você ir de voluntariado em algum desses programas. Existe como você fazer esses voluntariados até mesmo gratuito, tá? Não precisa nem de plataforma. Mas com a plataforma eu acho muito mais fácil. E com esse voluntariado você gasta muito menos por tempo, tá? Então, por isso, em vez de você ter que juntar 60 mil, 100 mil, 200 mil, dependendo do quanto você acha que necessita, você consegue juntar uns 20 mil reais e ir. Os maiores gastos, se você for fazer voluntariado, vão acabar sendo os gastos da passagem. E você não necessita em si comprar passagem de ida e de volta. Se a sua ideia é sair do país, você vai comprar a passagem somente de ida e vai alugar uma passagem de volta para você não ter risco de não conseguir passar pela alfândega, né? Falar a verdade com você, eu não sei se é bem legal esse trem de alugar passagem, mas acontece. Aí pesquisa por conta própria sua aí e decida se vale a pena ou não, ou se você precisa comprar. No final, acaba dando no mesmo de você comprar uma passagem e depois pedir reembolso, saca? Porque tem aquelas passagens master que você pode pedir reembolso depois de um mês. Então, eu acho que também não é legal, não. Sinceramente, não sei. Nunca pesquisei sobre. Mas é um ótimo jeito, se a imigração pedir, você ter uma passagem de volta real, né? Claro. Ah, mas você não falou um valor legal que você gosta. 60 mil reais pra mim é o importante pra você ficar 6 meses no lugar. 60 mil ou de estudante ou de worldpacker. Menos do que isso, você se arrisca bastante e se arriscando bastante, você não tem cabeça pra pensar. Você acaba aceitando qualquer coisa e ficando meio que muito agitado para resolver as coisas muito rápido. Então, tendo 60 mil reais seria a melhor opção. Então, ainda falando em dinheiro, o que você vai conseguir nesses lugares e por que você deveria procurar locais que você consegue tanto dinheiro como você pode fazer as coisas? Uma das coisas que eu vou te falar é o seguinte: em lugares, por exemplo, como a Europa, você consegue fazer trabalhos fora da legislação. Por exemplo, vender água no parque, entendeu? Isso seria muito mais fácil lá, até vender brigadeiro na rua. Mas em lugares como a Dinamarca, se você for pego vendendo brigadeiro na rua, você vai acabar tomando uma multa e muito pesada, tá? Já em lugares como a Tailândia, é proibido isso acontecer. E lá é monarquia, então você tem que tomar muito cuidado com o que você vai pensar em fazer. Não pense em ir para fazer isso, para pedir dinheiro ou qualquer coisa do tipo, porque vai ficar um pouco mais difícil para você. Outra coisa que você pode pensar aí também é conseguir bicos em cada lugares. Por causa que, por exemplo, na Alemanha ou na mesma na Dinamarca, você consegue pegar latinhas e colocar na máquina e conseguir dinheiro com isso, tá?
Então a reciclagem lá te dá um dinheiro que você pode estar juntando por mês. Até um dinheiro bom, tá? Tem um vídeo falando sobre isso também quando eu tava na Dinamarca. Eu acho que era 70 centavos por latinha. Como a gente trabalhava em hostel, tinha latinha sobrando lá, a gente conseguiu um bom dinheiro. E falando de salário, você vai querer uma moeda forte. Quanto melhor o IDH do país, melhor é o salário. Os melhores lugares para isso, eu acredito que seja Alemanha e Dinamarca nesse momento na Europa, né? Mas como a Alemanha tem o problema do idioma, eles querem contratar gente que fala alemão mesmo, eu preferia que você fosse para a Dinamarca ou outro país que falasse inglês, tirando a Inglaterra. Estados Unidos é uma boa opção? Para mim, sinceramente, eu não gosto da parada do visto dos Estados Unidos. Você vai gastar muito e pode ser que você seja negado e você tem mais burocracia para isso, muito brasileiro indo para lá, então acaba sendo muito ruim. E falando sobre muito brasileiro local, cuidado na hora de você procurar brasileiros por rede social ou coisa do tipo, porque a maioria vai te passar a perna nesses locais. Se você conhece alguém nesses locais, eu acredito que você deve focar nele. Eu conheço esse cara já, então eu vou para esse local, porque ele vai te ajudar bastante. Isso é um fato. Se não, vá para um lugar que você consiga falar a língua e se vire. E de preferência, vá sozinho. É muito mais fácil conseguir as coisas sozinho do que em dupla, trio ou qualquer coisa do tipo. Por último, nunca procure a capital. Igual eu te falei de Lisboa, e eu dei uma pesquisada aqui, hoje o salário mensal lá tá de 820 euros. O problema de Lisboa é que você paga um aluguel de 600 euros para um quarto, entendeu? E isso acaba quebrando muito os lugares. E além desses aluguéis ser mais altos nesses lugares que são principais nos países, né, as cidades grandes, você também não consegue as melhores ofertas. Esse salário de 820 euros, se você for para o interior, você consegue mais do que ele. E o mesmo acontece, por exemplo, na Dinamarca, o mesmo acontece na Alemanha. Quanto mais para o interior você for, igual eu falei da Suécia, quando você vai para uma plantação de uva para trabalhar com eles, um salário que era para ser em torno de 6 mil reais, ele vira 12 mil reais. Ele dobra quando você vai para esses locais, entendeu? Então, para buscar dinheiro, sinceramente, esses trabalhos mais afastados são melhores. Eu prefiro que você comece na cidade grande para você ver como é que é. Por isso você vai começar com o Wordpacker, você vai começar ali voluntariando. Mas depois tente ir para um local, converse com as pessoas e tente ir para um local onde você consiga esse trabalho mais afastado, em cidades pequenas. É mais fácil de conseguir e você vai ganhar mais. A vantagem é que grande parte desses voluntariados não são na capital, porque na capital é onde a galera quer viajar para conhecer. Então o que sobra muito são trabalhos bem no interior mesmo. Isso vai valer a pena para você. Então saindo do dinheiro, idioma a gente já comentou um pouquinho. Eu prefiro que você foque em onde tem português ou tem inglês, ou se você tem o idioma fluente. Não adianta você aprender inglês e querer ir para Coreia, não adianta você aprender inglês e querer ir para o Japão, não adianta você aprender inglês e querer ir para Alemanha. Isso não vai te ajudar tanto. A menos que você seja só turista, aí vai te ajudar bastante. Mas quando se trata de viver lá, cara, vale muito a pena você saber o idioma. E nós vamos para enfrentar a burocracia, tá? Muita gente não tem nem passaporte, então já vai procurar isso. A primeira coisa que você deve fazer, o passaporte tem uma validade muito alta, então vale a pena você fazer o mais rápido possível. É super fácil, você faz via internet mesmo, não tem problema nenhum. Isso não é burocracia. No primeiro ano fora do Brasil, você também não vai precisar da saída fiscal daqui. Então não se estressa muito. E também se você não tem muita coisa do tipo, não precisa se estressar. Mesmo que você não der saída fiscal, não vai ser um problema. A burocracia que você mais vai ter vai ser do lugar que você for. E por isso que eu te falo para evitar lugares igual aos Estados Unidos. Procure os lugares que você possa entrar com passaporte brasileiro. Nem que seja que você possa ficar apenas 3 meses, tá? A maioria dos lugares são isso. Você pode ficar de 1 a 3 meses. Mas todos esses locais têm um jeitozinho de você ou burlar ali, saindo do país durante um mês e voltando, ou você consegue ali um jeito de renovar isso por mais 3 meses normalmente. Então você fica 3, renova por 3, então você está 6 meses lá dentro. Aí você sai o mês, volta, fica mais 6 meses. E assim você continua ali dentro. Ah, mas aí eu arrumei um emprego, eu tenho que me legalizar. Normalmente, para você se legalizar nesses empregos, o patrão vai te ajudar também. Então vai ficar muito mais fácil, tá? E voltando um pouquinho aqui, no Sobreviva Brasil, ele comenta sobre fazer dinheiro via internet, tá? O que seria a melhor opção. Se você conseguisse ganhar dinheiro via internet, trabalhando, por exemplo, com o YouTube, e eu até tinha separado este vídeo aqui de um youtuber que fez 500 mil em 4 horas lá fora, fazendo vídeo para gringo, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, 84 mil dólares em 4 horas, com um RPM de 17 dólares, você sabe que é possível que você ganhe dinheiro com o YouTube muito bem, principalmente se você for para os nichos corretos. Trate o YouTube como trabalho, ao invés de tratar ele como um trabalho que você gosta de fazer, que é possível que você se sustente lá fora, entendeu? E se isso acontecer, é mais fácil ainda você ir para países mais longe, porque você vai acabar trabalhando via internet e isso vai facilitar a sua vida. Lembrando, existem outros trabalhos via internet que você pode fazer, como por exemplo, editor de vídeo. Sempre falta editor de vídeo. Aprender essa técnica vai te ajudar bastante até você arrumar um emprego, até você arrumar algumas coisas do tipo. Você pode ficar voluntariando e trabalhando como edição de vídeo, trabalhando com marketing digital e outras técnicas, tá? Mas vamos deixar isso para outro vídeo. Minha opinião para você é procure um
país que o passaporte brasileiro vale pelo menos 3 meses. E durante esses 3 meses você decide se você vai ficar no país mesmo, até porque você vai se adaptar, se você vai para outro país depois de 3 meses, se você arrumou ou não arrumou um emprego, onde você arrumou um emprego, e na pior das hipóteses, você não tem nem passagem de volta, você vai ser deportado. Mas não gosto dessa ideia de deportação não, que eles marcam seu passaporte para voltar depois, é difícil, tá? O próximo tópico que ele coloca na lista é renda no país, tá? Isso é bem interessante, ele coloca o subtópico aqui, como que você vai ganhar dinheiro no país, vai vender corpinha, vai vender bolo de pote, vai vender tigrinho, eu já comentei sobre isso no dinheiro, então nós podemos passar direto disso, tá? Cada país é diferente, você tem que estar preparado para isso, para se adaptar. E, de novo, se você tem alguém conhecido em outro país agora, converse com ele, alguém confiável, tá? É legal também procurar pessoas de outro país? Mas procure por uma amizade primeiro, faça amizade para depois pedir alguma coisa, porque brasileiro em outro país são legais, mas a quantidade de gente que eu já ouvi falar que tomou golpe de outros brasileiros, que às vezes nem é golpe de perder dinheiro nem nada do tipo, mas tipo assim, fala com tal pessoa que tal pessoa vai te ajudar, mas é porque ele ia ganhar uma coisinha no cima e tal, entendeu? De não só ajudar de coração, é muito, muito grande. Então toma cuidado. O último tópico que ele coloca aqui, o 7º da lista, é perceber que é bom, mas nem de longe é o que você achava. E eu acho que isso é a maior das coisas que vai acontecer, tá? É você romantizar demais que vale a pena ir para outro país. Durante todo o tempo que eu tive fora, o que eu percebi é que, tipo assim, quando se trata de segurança, não existe. O Brasil não tem nenhuma segurança. Você não sente seguro nem dentro de casa aqui dentro do Brasil. Você sempre tá querendo ter uma arma sua, você tá querendo ter uma cerca elétrica, você quer ter cachorro, você quer ter coisas para se fazer seguro dentro da sua casa. Sair de madrugada, você sempre tá ali olhando para os lados. Sair de noite, você tá pensando onde você vai estacionar o carro e coisas do tipo. O que você ganha nesses outros países, onde você pode sair ali 3 horas da manhã, numa Tailândia da vida, por exemplo, para ir no 7-Eleven que é 24 horas e tem toda a esquina. Então essa questão dessa liberdade de segurança, outros países vão te dar e vai valer muito a pena. Já a questão, por exemplo, de poder de compra, que muita gente fala assim, nossa, mas lá eu trabalho um mês e posso comprar um iPhone, meio que você se acostuma muito rápido com isso, tá? Porque todo mundo também tem iPhone. Aqui é muito bom ter um iPhone, porque você pensa assim, tá, eu tenho um iPhone, mas só eu tenho um iPhone. Então meio que o ser humano se acostuma, sabe, na prática. Então não vai ser muito grandioso. Talvez no início você goste bastante, dali uns 5, 6 meses você fala, comprei várias coisas, fiz tal coisa, consegui um carro que eu nunca tive, coisa do tipo. Mas depois você vai se acostumar e você vai ver que, como a galera fala, é assim, eu gasto em dólar porque eu ganho em dólar. Então você compra em dólar, seu custo de vida fica em dólar, você se acostuma muito rápido, seu custo de vida sobe muito rápido e vai ser normal você gastar quase todo o seu salário se você não pensar sempre assim, tá, eu tô convertendo para moeda de Brasil e lá no Brasil é tanto, eu preciso juntar para voltar. Mas supondo que você vai morar lá, você vai ver que, tipo assim, não é todo mundo que é rico lá, todo mundo vive uma vida normal. Existe a questão do clima também, que muita gente não se adapta, e a alimentação, tá? Que às vezes é muito diferente, por mais que em grandes capitais você consiga comprar de tudo, até mesmo comidas brasileiras. Mas eu não acho que isso aqui vai afetar muito, não. Eu acho que o que mais vai afetar você é a parte de família e a parte de quem você deixa fora do Brasil, entendeu? Uma parte desse vídeo aqui, ele vai no Reddit e ele fala assim, o que vocês voltaram pro Brasil e acharam horrível, não conseguiram se adaptar? Cara, muita coisa tem horrível e foi isso que eu citei. Criminalidade, trânsito, bagunça, muita coisa do tipo que você fala assim, putz, que saudade do Japão. Mas ao mesmo tempo, quando eu voltei pro Brasil, eu senti uma parada que não existe lá fora, que é aquele calor humano que todo mundo fala, tá? É estranho quando você tá acostumado a falar um hi, falar um good morning, coisas básicas do tipo, e do nada você pega um elevador no aeroporto de São Paulo e a pessoa vem conversar com você de boa como se fosse sua amiga, saca? É bem estranho isso acontecer. Então, nos primeiros dias, enquanto eu não tava acostumado, eu realmente senti esse choque positivo até, tá? Não é ruim. Parece que a pessoal daqui do Brasil é muito mais amigável, entendeu? Coisas que o jeitinho brasileiro só funciona aqui, só acontecem aqui também, tá? Então, por exemplo, você vai pro hotel, aí você só pode entrar 2 horas da tarde, mas aí você tá lá conversando, ficou amigo em 1 minuto, você ficou amigo da recepcionista, a recepcionista, não, pra você eu vou deixar subir, entendeu? E essas paradas não acontecem lá fora. Por mais que pareça estranho, mas você tá acostumado com isso desde sempre, então meio que você pode até não sentir falta lá fora, mas quando você voltar, você vai sentir e falar, pô, isso é legal no Brasil. E dependendo do país, na verdade, na maioria deles, o pessoal não é tão receptivo assim, e tem muita gente que gosta, né, desse calor humano. Não é muito a minha praia mesmo, eu não sou muito de conversar, eu sou muito de ficar na minha, gosto de ficar em silêncio e coisas do tipo, então, pra mim foi mais fácil me adaptar, mas eu sei que tem gente que sofre com isso e prefere o Brasil. Então, para finalizar, vá lá assistir o vídeo completo do Sobreviva ao Brasil. Lembra-se que não vai ser fácil, mas também não é uma coisa difícil, não é tão complicado assim. Se você realmente quer, e aí tudo entra naquele primeiro tópico, você quer, vai.
o melhor jeito para mim é esse. Procura ali um voluntariado, chega na capital, começa a conversar, vai ser o seu idioma, procura um idioma que você sabe falar, então já vai com o idioma, vai com pelo menos uns 60 mil, 20 mil dá pra você ir, mas vai com 60 mil pra você ter tempo, entendeu? Pra você poder ficar lá um mês no seu voluntariado tranquilo, conversando, fazendo amizade, pegando as ideias, pegando os jeitinhos brasileiros ali, entendeu? Pra depois você ir pra um lugar e se estabelecer, já entender depois de se estabelecer como que vai ficar mais tempo dentro do país, se vai ser dando um jeitinho, ficando 6 meses, renovando visto, saindo e voltando. Se você conseguir, vai trabalhando também por fora, principalmente na internet. Existem alguns países que você pode vender coisas na rua e coisas do tipo também. É só você dar uma pesquisada, quem já foi lá, procura vídeo de nômade digital, procura vídeo de nômade que viaja o país. Sempre você vai ter dicas, né, com essas pessoas e vai testar, cara. Vai testar, se você não gostar, você volta, entendeu? Sem problema nenhum. Então, se você for com dinheiro de volta, melhor ainda. É isso, eu vou ficando por aqui. Vídeo gigantesco, mas até a próxima. Falou! Fui!